Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lívia, eu sou nutricionista, sou aluna do curso de pós-graduação de Nutrição Estética e Esportiva do Grupo A Plenitude, coordenada pelo professor Rodolfo Pérez. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre índice glicêmico e algumas aplicabilidades. O índice glicêmico está relacionado à velocidade de digestão dos carboidratos, principalmente, dos alimentos fontes de carboidrato. Isso é, quanto tempo demora para eu consumir um alimento fonte de carboidrato, esse alimento de ser digerido e chegar na minha corrente sanguínea em forma de glicose, tá? Eu posso utilizar alimentos de diferentes índices glicêmicos de acordo com o objetivo que eu tenho. Explicando um pouquinho o que o índice glicêmico vai desencadear, então assim, alimentos de alto índice glicêmico, eles vão chegar rapidamente na nossa corrente sanguínea em forma de glicose, isto é, eles vão ter uma digestão facilitada. Quando a gente tem uma demanda de glicose alta na nossa corrente sanguínea, a insulina, que é um hormônio anabólico, hormônio de construção, ela é solicitada. Então a insulina chega na nossa corrente sanguínea, capta essa glicose que está em excesso na corrente sanguínea e leva para dentro das células para gerar energia, para repor glicogênio hepático e muscular. Vai depender da demanda do meu organismo, certo? Bom, então quando a insulina ela é solicitada pelo excesso de glicose, ela vai lá e leva essa glicose para dentro das nossas células, certo? Quando a insulina está alta, pessoal, o nosso corpo entende que a gente precisa estocar as coisas, porque ela está indo captar a glicose para ser estocada. Então a insulina ela dá a sinalização que a gente chama também de lipogênese, que é o estoque de gordura corporal. Ora, se eu tenho um paciente que é obeso e tem o objetivo de perda de gordura corporal, eu ficar sinalizando o tempo inteiro para ele que tem insulina, quer dizer que ele vai estocar a gordura e vai parar o processo de lipólise, que é a quebra de gordura. Então, alimentos de alto índice glicêmico podem ser, vamos dizer assim, não muito bem-vindos quando a gente tem um objetivo de perda de gordura. Além disso, eles têm uma digestão facilitada, gerando menos saciedade. Então, quer dizer, pessoas que têm fome o tempo inteiro podem não se beneficiar muito de alimentos de alto índice glicêmico. Vou dar algum exemplo para vocês. O mel, o açúcar de mesa, bolacha simples, pão simples. Quando eu digo simples, é sem fibra. A bolacha comum, por exemplo, água e sal comum, o pão branco, aqueles cornflakes. Então, são alimentos que têm poucas fibras e são facilmente digeríveis, né? Sucos, por exemplo, né? Onde a gente faz ali, quebra as fibras e tem a quantidade concentrada das frutas, a gente vai ter, então, no final disso, um alimento de alto índice glicêmico, que nada mais é que um alimento de fácil digestão. Ele vai sinalizar para o meu organismo, então, que a insulina então vai ficar alta e vai sinalizar que a gente tem que estocar, certo? Bom, porém, quando eu estou pensando em provas de, por exemplo, uma maratona e eu preciso ter energia rápida, eu posso dar alimentos de alto índice glicêmico para o meu atleta um pouco antes dele sair para correr. Durante o período, ele também pode consumir alimentos de alto índice glicêmico e pós alguma prova, ele também pode consumir esses alimentos que vão ajudar na ressíntese do glicogênio, tá? Alguns estudos mostram que durante o processo de atividade, alimentos de alto, médio e baixo índice glicêmico, suplementos no caso, que foram estudados, oximase, palatinose e maltodestrina, não tiveram diferenças a nível de índice glicêmico durante a atividade. Mas a gente sabe que durante o repouso, eles têm sim diferentes níveis de digestão, certo? Bom, existem tabelas que falam sobre alimentos de alto, médio e baixo índice glicêmico, mas o meu recado hoje aqui para vocês é o seguinte: pensar para quando eu vou utilizar alimentos de alto, de médio, de baixo índice glicêmico, quem é meu paciente, qual é o teu objetivo, né? Então, se eu penso um paciente para emagrecer, para perder gordura corporal, a gente tem que controlar esse índice glicêmico e colocar alimentos que vão demorar mais para fazer a digestão, fazer com que a glicose chegue vagarosamente à nossa corrente sanguínea, sinalizando não picos de insulina, uma insulina necessária para que seja absorvido, certo? Porém, se eu vou pensar também em ganho de massa muscular, eu tenho que sinalizar uma insulina alta. Então, alimentos de alto índice glicêmico para uma pessoa que quer ganhar massa muscular
pós-treino de força resistido, se essa pessoa já tiver uma composição corporal ok, isto é, uma quantidade legal de gordura que não seja maléfica, a gente pode utilizar sim alimentos de alto índice glicêmico pós-treino, junto com uma proteína, para estimular então o ganho de massa muscular. Lembrando que a insulina então é um hormônio anabólico, o hormônio de crescimento, ela vai fazer sempre a síntese, certo? E vai parar os processos de quebra, por exemplo, a quebra de gordura, que é a famosa lipólise. Então tudo depende, certo? Essa é a minha dica de hoje e até mais.